Nós estamos aqui no Ótimo. Conversas entre o Céu e a Terra. Hoje a gente vai conversar com a Estela, que é diretora da Bibliaspa. Ela vai explicar para a gente o que a Bibliaspa faz. A Marina Mendonça, advogada criminalista, está aqui também hoje. E nós estamos recebendo 3 imigrantes que chegaram ao Brasil já faz mais de 1 ano e meio. Cada uma 1 ano e meio, outra 2, 3. E elas vão contar um pouquinho sobre a história delas. E nós vamos continuar falando sobre questões, dificuldades, desafios que as mulheres enfrentam hoje em dia, de uma forma geral. Não só no Brasil, como no mundo, e de inserção mais presente na sociedade. Vou começar com a Estela. Pode ser, Estela? Pode. Você explicando como é que é um pouquinho a Bibliaspa. O que significa a Bibliaspa e o trabalho que vocês fazem? Bibliaspa é biblioteca e centro de pesquisa de apoio às comunidades latino-americanas, árabes e africanas. No início, ASPA, América do Sul, Países Árabes, era um projeto lá em 2003 para melhorar o relacionamento da América do Sul com os países árabes e com a África. Não tinha persas. Persas vieram depois. E aí, alguns notáveis aqui no Brasil começaram a fazer esse relacionamento. Alguns sheiks árabes que estavam aqui e melhorando esse relacionamento para chegar no relacionamento comercial também. Lá em 2007, a casa que a gente ocupa hoje era a sede do IFAM, aqui em São Paulo. Eles mudaram e o governo federal cedeu essa casa para a gente montar a Biblioteca ASPA. Reformamos a casa, eu não estava lá nessa época, né? Foi reformada para receber essas reuniões. E foi um começo muito bonito. Lá em 2009, 2010, quando a guerra da Síria começou a se acirrar, a gente começou a receber muitos sírios e precisávamos montar uma escola de português. Uma estrutura de acolhimento. Isso, e eles precisavam falar a língua. E é muito diferente quando você recebe um árabe e um persa, a língua é muito diferente. E aí os professores que eram na época a gestão da Bibliaspa resolveram montar uma escola de português também. E começaram a receber os sírios, aí logo na sequência vieram os haitianos, depois os venezuelanos, e hoje a Bibliaspa é um centro cultural, uma escola de português. Nós temos 22 nacionalidades estudando com a gente, são imigrantes e refugiados, que a gente recebe. E a partir de 2021, 21, né? Acho que sim. A gente começou a receber uma leva grande de persas, que eram os afegãos. Logo que mudou o regime lá no Afeganistão, eles começaram a migrar. O Brasil tem um tratado humanitário para receber os afegãos. Então, vieram um número maior. Então, hoje na Bibliaspa temos um volume grande ainda de afegãos e iranianos. Mas, então, são pessoas de 22 países, temos até alunos russos, desertores do exército russo, sim. E nosso forte é a escola de português hoje, então nós temos um curso específico para mulheres, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, que fornece bolsa de estudo para todas elas, bolsa trabalho oportunidade. Então, são 200 mulheres que têm a oportunidade de estudar com a gente todos os dias da semana. Elas chegam às 9 horas e ficam até às 16 horas. Então, no período da manhã, são 3 horas de curso intensivo de português. Aí vocês vão ver como essas meninas estão falando bem. Isso ainda é o nosso forte. Nós temos uma plataforma de ensino também, que nós já temos 400 alunos que a gente dá aula de português até para fora do Brasil, para essas pessoas. E no período da tarde são cursos profissionalizantes. E aí, como a gente não dava conta de tudo, a gente fez parcerias, grandes parcerias, como o Senac, o Buda Spa, o Sebrae, o Senai.
Então, a gente encaminha as faculdades e a gente encaminha essas meninas para esses cursos. Dentro da Bibliaspa temos os cursos de artes também, né? Hoje, como nós somos um centro cultural, a gente se mantém através de uma Lei Rouanet que nós captamos. Então, temos a nossa parte grande hoje é na parte das artes. Então, temos aulas à tarde de dança, música, teatro e capoeira. E capoeira, esqueci da capoeira. E temos também nosso teatro que a gente está apresentando. A Lei Rouanet que a gente captou é um curso livre de teatro para mulheres imigrantes e refugiadas. E esse projeto, esse valor captado mantém a alimentação delas, o salário de todos os professores, o funcionamento da casa. Então, é isso. A Bibliaspa é uma escola, um centro cultural, e hoje a gente trabalha bastante também com a parte social. Então, quando não estamos usando nossa cozinha, a gente cede a cozinha para... Eram 8 ONGs que cozinhavam lá, agora são 5. 3 delas já não tem mais dinheiro para os insumos. Então, a gente cede toda a estrutura de cozinha que a gente tem para que essas ONGs façam comida para brasileiros em situação de vulnerabilidade. Em resumo, é isso. Uma coisa que está me vindo à cabeça aqui, a hora que você está falando, é que o Brasil ele tem uma vocação natural, do meu ponto de vista, para receber imigrantes. Provavelmente a minha família foi imigrante, acho que a da Marina também, a sua também, e agora nós estamos aqui recebendo vocês. A gente sabe que no Brasil existe a maior colônia de libaneses do mundo. Existe mais libaneses aqui do que no Líbano. Então, assim, é uma loucura o volume que o Brasil trabalha, como o Brasil funciona e como a gente tem essa capacidade de acolhimento e de gerar estrutura de vida. Acho que isso é super importante a gente ressaltar e eu quero aprender com vocês também o que mais vocês podem dizer que o Brasil traz e proporciona para vocês. Eu acho o trabalho que a Estela faz espetacular, porque a gente sabe que quem chega desses países, tirando da América do Sul, porque a América do Sul já é uma língua mais parecida com a nossa, mas dos outros países, o português é muito difícil. Então, assim, ela dá o português, mas a gente sabe também que quem emigra ou quem vem refugiado, que deve ter bastante ali, também vem com uma questão emocional, com uma carga forte, familiar, ou vem saindo de uma situação difícil, e ela cria ações dentro da Bibliaspa, onde a gente consegue aportar esses sentimentos, trabalhar de alguma forma, até que a pessoa tenha estrutura para seguir a própria vida e ter uma estabilidade aqui no Brasil. Tô certa, Estela? Sim. Na verdade, hoje o principal da equipe é trabalhar com acolhimento. Uhum. A gente tenta, que é difícil, né? Muita gente, mas a gente tenta o máximo possível acolher, participar da vida delas, criar vínculo entre elas dentro da Bibliaspa, com a gente também, e que é muito gostoso e muito bom. Hoje a gente convidou 3 alunas da Bibliaspa, que elas já estão mais avançadas no português. Agora, pergunto, vocês estão entendendo a nossa velocidade de fala? Dá para entender tudo? Né? Okay. Rápido. Sim, mas a gente consegue entender, né? Eu não sei se eu posso falar. Por favor, fala seu nome, de onde você veio. Meu nome é Emanuel Arlete Bembendaia, né? Eu sou do Congo Brazzaville. Sou aqui no Brasil já 12 anos e 6 meses, meio, né? Então, sair do meu país não foi tão fácil, foi difícil. Foi coisa de violência, né? Não sei se eu falei, sou mãe de 2 filhos. Aí deveria sair de lá, porque
estava no momento de sair, não tinha como. Saí de lá para cá, no Brasil. Então, foi difícil, a primeira coisa, a língua. Nunca falei português. Mesmo bom dia, para mim, foi... O que é bom dia, sabe? É difícil. Foi difícil. Morar nessas casas de acolhida não é fácil. Mas eu acho que tudo que tem, né, para oferecer. Então, dormir na rua não dá, né? Mas quando eu cheguei na Bibliaspa, gente, a primeira coisa é acolhimento. O papel da equipe, eu estava me perguntando, gente, cada pessoa, quando vem na Bibliaspa para buscar trabalho, recebe uma formação? Porque todo mundo são iguais no acolhimento. Você se sente na família. Por exemplo, eu sou a única fonte de rendimento da família. Sou a única que pode receber tudo. Tipo, se tem uma convite da escola dos meus filhos, sou eu que vou. Se tem hospital para mim, tanto com as crianças, sou eu. Então, sou a pessoa que está recebendo tudo. Eu preciso dar com meus filhos. E eu também preciso uma banca que eu posso dormir, que eu posso deixar o que está dentro de mim. E quando eu cheguei na Bibliaspa, cheguei lá, aí estava me falando, meu Deus, eu tenho onde eu posso falar, onde eu posso explicar o que está dentro. E quando você pede para falar com alguém, você está sentindo uma porta grande e aberta. E te dá uma facilidade de se abrir. Na verdade, eu sou uma pessoa bem tímida, bem reservada também. Mas na Bibliaspa eu consegui falar que eu sou. Essa daqui na minha cabeça, gente, nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Você sabe que essa realidade é muito da realidade das mulheres do Brasil, né? A realidade de violência, sem dúvida nenhuma, né? E de criar filhos sozinhos. E de criar, exato. E eu acho que, de alguma forma, elas se interligam, né? Nós temos muitas mães solo. Eu sou presidente do Conselho de Administração do Instituto C, que é, enfim, uma outra ONG, enfim, presidida pela Vera, irmã da Cristina. Nós também atendemos famílias em situação de vulnerabilidade, famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade, né? Nós não temos aí um foco com imigrantes e refugiados, mas a quantidade de famílias que têm mães líderes, mães solo, eu posso dizer aqui, eu acho que com segurança, que ultrapassa os 90%. Então, essa responsabilidade, né, que recai sobre o colo de nós mulheres para a criação dos nossos filhos, para dar conta de uma realidade que é muito difícil, muitas vezes muito carente de recursos também, que essas mulheres possam se profissionalizar, possam ter uma chance melhor, possam conhecer os seus direitos, né, perante a nossa legislação, direito a medicamento, direito a programas de habitação, coisas que nós temos. Programas sociais, exato. Então, eu acho que o trabalho da sociedade civil, o trabalho organizado da sociedade civil, né, como a Bibliaspa, como essa outra ONG que eu mencionei, ele é fundamental para garantir acesso a direitos e que acabam possibilitando também que essas famílias lideradas, chefiadas, conduzidas aí em todos os sentidos por mulheres, elas tenham em algum momento condições de se estabelecer e seguir em frente de maneira autônoma, né? Então, garantir a autonomia, enfim. E o trabalho da sociedade civil é muito importante para isso, da sociedade civil organizada.
Até para a gente aproveitar o que existe aí, é o que eu disse para vocês, existe esse projeto com a Prefeitura de Bolsa Forte. Quando você consegue emancipar uma, outra consegue ter acesso a isso. Com certeza. Então, a gente tem os programas, eu acho que a gente tem que ter mesmo, justamente por isso que vocês estão falando. Temos inúmeras mães solos que, se não tiverem uma chance, elas não vão conseguir sair e não vão conseguir virar a roda. E é um Porque ciclo. aí vem mais um monte de filhos que É um vão ser ciclo mães que se solos. repete. Mas vou falar outra coisa. Eu acho que É um esse ciclo que se tipo repete. de ação, no sentido do acolhimento, da informação, de ter apoio, isso pode acontecer dentro do bairro. Isso não necessariamente precisa ser numa instituição. Exatamente. Isso a gente pode ter dentro do bairro, a gente pode ter dentro de, sei lá, vizinhos, pessoas que a gente conhece. A gente tem que entender que as mulheres podem se unir e se apoiarem também, independente de estarem dentro de uma instituição. Porque você citou uma coisa muito simples, acolhimento. Um lugar para poder descansar a alma, ou seu ser, né? Para poder dar Exatamente. conta do que você precisa fazer. É que eu acho que quando você tem pessoas que conseguem ser acolhidas em alguma estrutura que é mais organizada, elas podem ser replicadoras disso Não, isso com depois. certeza, Má. Só que eu não estou excluindo nenhuma Não, possibilidade. sem dúvida Porque nenhuma. Eu acho que a gente vive uma situação de uma carência tão grande, Sim. e isso vale para o Brasil inteiro. Vamos falar de Brasil, porque o mundo já é muito complicado. Tanto que vocês vieram para cá, né? E nós viemos há anos atrás. Então, assim, vamos falar do Brasil, que é onde a gente está hoje. A carência é tanta, em tantos níveis, que a gente tem que bolar formas da gente começar a se autoajudar. E não ficar esperando a ajuda daquele lugar, daquela situação. E forma simples, né? É isso mesmo que você falou, de associação de pessoas, de rodas de conversa, de encontros. Esse tipo de roda aqui, Cris, que a gente faz assim, conversando, se a gente conseguisse instruir mais as pessoas, que os programas sociais existem, eles têm que ser bem usados. Uhum. E para isso, se a gente se organiza em bairros, a gente consegue. Às vezes você vê um município, vamos supor, lá no sertãozão, que não tem acesso a nenhum emprego formal. Ontem, a gente conversando, uma bobeira com o Sebrae. Um projeto nosso, que eles já falaram, e se a gente levar lá para aquele município que não tem trabalho, eles fazem a roupa lá, ressignificação da sopa lá, e a gente vende aqui. Ou a gente monta a plataforma. Você consegue tirar essas pessoas. E você consegue, então, trabalhar isso para que as pessoas aproveitem da melhor maneira possível. Eu acho que se a gente distribuir esse conhecimento... Eu acho que se a gente tiver boa vontade de se unir para bolar soluções... Sim. Eu vejo você o dia inteiro, assim, no telefone. Fulano de tal me ajuda com isso, me faz aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora, sim, nem sei como você dá conta de tanta coisa. Agora... Sou só eu, Não, mas dá. Então, assim, se tiver mais gente se articulando, ligando as necessidades, com as vontades, com os recursos, a gente consegue atingir mais soluções. E esparramando conhecimento, Cris, que às vezes as pessoas têm um preconceito de que, olha, as meninas aqui estão aqui para falar, o nosso país, você acabou de falar, é um país acolhedor. Além de ser acolhedor para os outros, eu acho que a gente consegue ser acolhedor para as nossas mulheres que estão aí lutando para criar os filhos. É o que eu estou falando, existe, a gente precisa esparrar mais conhecimento, existe coisas muito legais e boas aqui, pessoas muito boas. Eu também acho. Sim. Então, dispostas a estender a mão. E quando eu fiz o comentário, é no sentido replicador mesmo. Porque você precisa ter alguém que consiga... E aí eu acho que é mais fácil quando você tem uma coisa estruturada, um projeto estruturado, porque você consegue disseminar a informação de maneira mais fácil para que essas pessoas também repliquem. Porque se você sai de um lugar que você conhece, você vai morar, você ganha autonomia, você vai morar num outro bairro, se afasta, você consegue ser replicador disso para quem mora na casa do seu lado. E que não teve acesso, que não teve a oportunidade, que não teve a chance. Você passa, eu acho que esse trabalho de disseminação, ele flui melhor.
Porque falta de informação é um dos principais problemas. Eu acho que é um dos principais gargalos. E replicador de ciclos de violência mesmo. Porque quem não conhece, quem não tem informação, quem não tem esse acesso, acaba entendendo que a única alternativa que resta é ficar lá onde está. E aí você tem vários filhos e você, para sobreviver, põe o seu filho mais velho, a sua filha, normalmente mais velha, para cuidar dos irmãos. Então, uma menina de 9 que cuida de irmãos de 3, 2, 1. E muitas vezes fica ali na mão de um vizinho, de um pai, de um tio que ou de uma outra pessoa que judia. Então, é isso sim, se a gente conseguisse disseminar, porque vocês ouviram a história dela, é a história de quantas brasileiras também. Muitas. Que precisariam ter um lugar estruturado que falasse, olha, é por aqui que você vai. E provavelmente há muitas brasileiras que não saíram de um país, mas saíram do outro estado. No outro estado. E chegaram aqui também não sabia por onde ir. Acaba pegar a mentalidade, gente. Porque você tá lá, você tinha já uma coisa na vida, sabe? Fazendo todos os dias, tinha vida. Aí chegou lá, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Como eu vou conseguir, mesmo pouquinho do que eu tinha? Às vezes a gente fica lá pegando o que está na frente, mas não é isso que a pessoa queria. E nem o que ela pode. Ela pode mais, né? Mais. E tem a dificuldade da língua, dificuldade dos acessos para conseguir. Orientação. Então, tudo isso, eu acho que é bem melhor que a gente possa ver essa parte da integração mesmo dos imigrantes. Porque esse daqui é bem importante. A gente você sai, não sei o problema de cada nós, mas você sai uma vez, eu já pensei, gente, eu trabalhei muitos anos no meu país, quase 10 anos na administração, aí saindo lá, sabe, com mentalidade bem positiva, eu vou lá, um dia eu vou aprender português, tá bom, eu vou trabalhar, tá tudo bem. Agora você está no Brasil. Vai lá e faz. E agora? Como é que faz? Você trabalhou com administração do quê? Fui assistente administrativo. E agora no Brasil? O quê? Estou morando aqui, se tem comida, se de manhã, se jantar à noite, e agora? Tipo, a vida acabou lá. Você vai ficar lá 8 meses, a casa de acolhida, tem prazo e, tipo, acabou. Tem que fazer o que está lá na frente para conseguir vida. Eu trabalhava no escritório e começa a aparecer... as pessoas acham que... Isso é o normal, né? Com um imigrante no mundo, a gente, ou com uma pessoa que está vulnerável, assim, que está precisando desesperadamente, todo mundo acha que pode ser qualquer coisa. Serve. Então, a troco de um prato de comida, é isso. O que eu penso? A gente pode instruir e criar rede de apoio. Porque a rede de apoio leva as pessoas para cima. Sim. Ou seja, se ela sabe que tem aonde, ela investe mais. E penso tanto para as mulheres ou para os refugiados, quanto para os brasileiros vulneráveis mesmo. Eu fico pensando, enfim, voltando um pouco para a minha área de atuação, né? Muitas vezes nós somos procuradas por mulheres, enfim, com filhos em situação de violência, ou elas mesmas em situação de violência, e muitas vezes a melhor resposta que nós podemos dar é acessar o sistema público. A Casa da Mulher Brasileira, extremamente estruturada, extremamente, multidisciplinar, que atende, que acolhe. Você vai encontrar assistente social, psicólogo, delegado de polícia, defensoria pública, Ministério Público, de uma maneira integrada, que as pessoas consigam entender entender na sua completude e de maneira
de maneira holística, vamos dizer assim, né? De maneira global, que uma coisa leva a outra, e da importância de você ter um processo Essa judicial. Casa da Mulher Brasileira atende assim? Atende. Ela atende, é aqui no centro, ela é maravilhosa. A nossa aluna foi atendida lá. Desesperou, encostou, a delegada arrumou um intérprete de persa. Eles arrumam. Ela escutou, ela acolheu, ela e encaminha. Dela, ela prendeu o opressor, ela e aí você, além do que, é encaminhado, porque eles têm programa de proteção à testemunha, eles têm programa de abrigo, eles têm programa de assistência social, de psicólogos, a parte jurídica. Então, assim, é multidisciplinar. E funciona. E funciona. E funciona. E funciona. Funciona. Só que você precisa saber que existe, né? Isso que eu ia falar. É bom você falar, isso. Todo você mundo precisa saber que existe. Porque mesmo as pessoas que estão migrando, estão refugiadas, não estão livres de serem violentadas aqui também, né? Duas coisas que a gente precisa saber que existe e saber que a gente pode melhorar, mas que o Estado tem que existir, porque é o Estado que faz isso. Então, na verdade, permeando ali as relações. Hoje, no nosso país, o Brasil é um dos países com uma das piores distribuições de renda do mundo. Então, a gente tem inúmeras pessoas que nem tem conhecimento desse apoio que elas podem ter. Eu falo no geral, não são só mulheres. Lógico que as mulheres, como em todos os lugares do mundo, as mulheres carregam piano porque elas ficam sempre com a responsabilidade dos filhos. Com as crianças, né? Dificilmente uma mãe larga para trás um filho, né? Os pais já... Mas não larga nem os irmãos, né? Não larga. Imagina filho. Vamos escutar as meninas um pouquinho? Vamos. A Nusma e a Laura? Eu tenho que contar como que eu cheguei aqui? Pode contar, é bom você contar, eles saberem. Primeiro. Eu sou Musgan Yamari e eu sou afegã. Aí, quando o Talibã chegou no Afeganistão, foi muito difícil para nós. Principalmente para nós, porque os meus pais eram militares. E minhas tias também eram militares. A gente tá uma família que todo mundo tá militar. Aí, por isso, porque no Afeganistão, as mulheres não podem trabalhar, principalmente no militar. Por isso, a gente primeiro fugiu no Cabul. E quando o Talibã chegou no Cabul, nossa, foi muito mal, porque todas nós, meus primos, minhas tias, minha família, a gente se reuniu e estava pensando o que agora a gente tem que fazer. Eles vão nos matar. Isso é uma trauma que eu tenho. Aí, depois a gente conseguiu fugir para Irã. E, graças a Deus, a gente encontrou a notícia sobre que o Brasil dá visto humanitário para afegãos. E eu tentei. Mesmo que a notícia falou que toda é da conta de você. Você vai comprar seu bilhete, você vai lá, você tem que morar lá. E eu falei, não, eu vou, porque eu já tinha eu vi no YouTube, que os brasileiros são simpáticos, simpáticos. Aí eu falei, não, tem problema, vamos lá. A gente tentou e conseguiu chegar aqui no Brasil. E graças a Deus, no aeroporto, a gente encontrou que tem abrigo para nós. E a gente foi lá no abrigo e foi difícil de novo, porque mudar não é fácil, né?
Mas lá no aeroporto, tinha uma menina tradutora que falou, vai para a Bibliaspa. Ela já sabia que você estava vindo nessa situação. Não, ela me encontrou no aeroporto, mas como que Chegando aqui. Sim. Aí quando ela viu que a gente tá sem nada, a gente sem saber nada. Fica no aeroporto? Sim. Não, tem pessoas que ficam no aeroporto também do governo, que recebem, que fazem os documentos, Sim. e aí elas encaminham. Vou te encaminhar para um abrigo e você tenta uma vaga na Bibliaspa para aprender o português. Porque o caso da Múdiga, ela veio com o pai doente, né, Múdiga? E a mãe também, que tinha sofrido um acidente terrível lá. Sim. Os primeiros que tiveram que sair do Afeganistão foram os militares, né? Eles tiveram que fugir. E no Irã, existem 3 milhões de afegãos. Então, Refugiados. Sim. E é muita gente para um país como o Irã receber. Então, normalmente não são bem recebidos, porque são muitos. Você imagina, a gente recebeu uns 15 mil até agora. Eles receberam 3 milhões de pessoas. O Paquistão recebeu 2 milhões de afegãos. Isso num prazo curtíssimo, porque os Estados Unidos saiu e eles tiveram que sair E o na Talibã sequência para não morrer. E aí eles foram para esses países. Tajiquistão, Sim, Tajiquistão. Mas principalmente Paquistão E Irã. Uau. E aí, os países que já têm dificuldades, receber 2 milhões de pessoas de uma vez, é muito difícil né? ficar lá nesses países. Você não é bem tratado. Então, eles precisam sair. Sim. E aí, muitos... acho que nessa época era o único país que estava dando visto humanitário, era o Brasil, não era, Música? Era outro país também, acho que, mas é muito seletivo, como se chama? Muito restrito. Tem muita regra para Exatamente. solicitar essas coisas. E para nós, não. Em pouco tempo, eles todos Sim, ficaram sem dinheiro também, né? Porque, primeiro, que o dinheiro foi recolhido, segundo, que eles tiveram que, nesses países, Irã e Paquistão, eles têm que gastar bastante. A passagem para o Brasil, hoje, em torno de $2.000. É caro também. A gente vendia nossa terra para chegar até aqui. Aí, e todos os nossos dinheiros acabou quando a gente chegou aqui. E É um ato de coragem também, né? Porque você se desfaz de uma vida inteira que você tem, enfim, daquilo que é seu bem, por falta de opção, para apostar num Não, no num nosso futuro que é caso incerto, lá, quase 99% eles foram obrigados. É lógico. Não é assim, ó, eu vou... Eu quero A ir. família dela, eu vou, meus familiares vão morrer, porque as minhas tias, mulheres, foram militares. Isso não pode. não pode ir lá. É uma questão de sobrevivência, né? Sim. Lá É tem muito muita história, difícil. né, Estela? Lá tem muita história. Lá é uma temos Ela conhece que muita história. pesquisar. E aquele ataque da minha mãe também estava por esse causa, que ela estava militar. E, Teve um ataque, ela sofreu um acidente, sim, coma. e ela... os meninos que chegaram depois desse ataque falaram que uma menina morreu. Ela estava minha mãe. Ela sofreu muito. E agora tem muito... Eles até hoje eles tomam remédio. Música veio muito valente com os irmãos pequenos, o pai e a mãe doentes, e ela veio trazendo a família sem dinheiro. valente. Mas graças a Deus eu encontrei Bibliaspa, Estela. Encontra Agora você tá bastante, estudando muitos farmácia. brasileiros. Sim, agora eu recomecei. Temos duas amigas que custearam, eles saíram do abrigo porque era muito difícil para o pai dela.
o abrigo. O pai dela não consegue conviver com muita gente. E aí, duas voluntárias alugaram uma casa para eles. Agora o irmão que estava na Turquia chegou também, que pode ajudar ela, que é um garoto mais velho. Os irmãos estão estudando. Antigamente, tava todas essas coisas da minha família na responsabilidade de mim. Aí eu tinha que Fala estudar. quantos anos você tem, Nusca. Oi? Fala quantos anos você tem. Eu, 25. Agora tem 25. Sim. Chegou aqui com 22. Sim. Com tudo isso, essa família inteira cheia de problemas e sem um tostão, num país que ela não falava uma palavra. O português é muito difícil. É muito difícil. E quando eu sairia do abrigo para fazer os negócios, essas coisas, eu falava inglês, mas ninguém não entendia inglês. Não é todo mundo que entende, né? Tinha lugares que entenderam e foi muito legal quando eu vi uma pessoa falar inglês e eu tem uma pessoa. Mas muitos lugares não tinha e estava muito difícil. Quando eu sairia para fazer as compras, e foi muito difícil. Um dia eu fui para comprar carregador. Aí o vendedor juntou 5 outros vendedores para entender o que eu quero para comprar. E era um carregador. Era um carregador. Mas agora que eu encontrei Bibliaspa, eu fiz curso de português e a minha mãe também está fazendo e ela melhorou e agora ela vai para fazer as compras, graças a Deus. E agora eu faço faculdade e antigamente eu não tinha certeza de que eu posso recomeçar, eu posso continuar, mas agora eu falo sim, eu posso. Dá pra ver. Né? Parabéns, que legal. Um exemplo para todo mundo. A gente se emociona porque a gente sabe que um dos nossos também passou por isso, né? Alguém veio pra gente estar aqui, né? É isso. Com certeza. Mas é realmente inspirador. E a gente, realmente. Você sente que você entende, né? Que ela tá falando. Eu acho que a gente sente mesmo. Diga, querida. Laura, conta a sua história. Bom dia, meu nome é Laura Gina Velázquez. Eu sou da Venezuela, do estado Bolívar, São Félix exatamente. Tenho 46 anos. Na verdade, eu já havia migrado. Eu estava na Colômbia. Eu saí da Venezuela em 2019. Por conta da situação do país. Eu já trabalhava pelo governo. Eu trabalhava como advogada trabalhista no Ministério do Trabalho. Até trabalhei como inspetora do trabalho. Então, aí eu trabalhei, fiz várias gestões aí no Ministério. Então, o trabalho foi bastante legal. No pago era bastante legal, né? E as comissões pelos trabalhos também. Então, eu me sentia com muita responsabilidade, trabalhei bastante com sindicatos. Tudo certo aí, tudo bem. Até que o governo trocou. Mas não pode dizer que trocou. Na verdade, ele começou em 99. Eu falo que o governo tem a idade de meu filho maior, mais velho. Meu filho tem 27 anos. Esse é o tempo que tem o governo hoje em dia na Venezuela. Esse governo, no começo, foi legal para todo mundo. Todos tinham muitas expectativas positivas, porque tudo estava ficando muito bem. Até o preço do petróleo subiu bastante. Então, o dinheiro que entrava no governo era positivo, todo mundo tinha muita certeza de que tudo ia muito bem. Depois, nesse tempo era Chávez, né? Depois ele ficou doente e morreu, mas continuou ainda ao mesmo governo e aí subiu para o poder o senhor Maduro. Então,
As informações até agora do governo da República Bolivariana da Venezuela, até agora, é bastante desalentador. Porque, como no meu caso, eu decidi deixar meu trabalho. Foi uma decisão muito difícil, porque eu estudei muito para ficar aí. Eu falo disso na peça. Aí eu falo que tudo o que eu queria eu consegui. Porque eu sempre me he considerado uma pessoa que luta muito por o que quer. Eu falo com o que tinha que falar, o que tinha que fazer. Se tinha que falar, vou fazer. Não tem problema com isso. Então, tudo o que eu queria, eu fazia o necessário para eu conseguir. Eu queria estudar direito. Na verdade, também queria estudar jornalismo. Eu gosto muito de falar. Então, mas todo mundo falava, você gosta da defesa de todo mundo, sempre que tem alguma coisa que falar. Então, você pode estudar direito. Eu sempre falava quando eu estava menina que eu ia ser advogada. Mas, passou. Mas também gostava muito da música. Meus pais, por parte de pai, todo mundo é músico. Então, tá aí dentro de mim. Eu me senti que eu tinha tudo o que eu precisava. Não era rica. Eu venho de uma família bastante humilde. Com muita honra, posso dizer isso. Meu pai trabalhou muito. Meu pai é das fazendas, como se pode dizer? Uma pessoa assim. Então, Do campo. do campo. Meu pai é, como a gente fala, campesino. Campesino. Camponesa. Sim. Então, meu pai trabalhou muito forte para que a gente estudara. E ele sempre falou, você tem que estudar, porque o mundo não vai dar nada para você. Você tem que... Então, eu tinha essa coisa na minha cabeça, desde muito menina. Meu pai trabalhava com arrumar carros, eu não sei, funilaria. Funilaria. Isso. Eu tinha esse negócio e eu também queria fazer isso. Não deixaram. Mas, porque queria fazer de tudo. Eu lembro que perto da minha casa também tinha bombeiros. Na estação de bombeiro. Eu queria ser bombeiro também. Eu queria estudar, eu queria ser da polícia também. Não, eu queria fazer de tudo. Eu gosto de desenhar. Então, eu queria também ser arquiteta. Queria fazer muita coisa. A possibilidade de você ser o que você quer são infinitas. Só você ter a vontade de fazer. Então, eu queria fazer de tudo. Então, na peça de teatro, eu falo que era muito rebelde. Mas não é nessa rebeldia de mal, né? Só que eu sempre fui muito curiosa. Eu queria saber tudo. Então, eu quebrei 2 televisões. Por essa curiosidade. Eu queria saber como funcionava esse negócio. Quando estava mais pequena, mais menina, eu lembro que na minha casa, meu pai tinha uma televisão muito grande. Eu acho que como essa. Para mim era como essa. E eu pensava, como essas pessoas estão aí dentro? Como fica? Como entraram aí para essa televisão? Eu ficava muito curiosa. Então, eu tinha uma cabeça muito pensante. Eu tive bastantes progressos, vitórias, conquistas na minha vida. Passou todo o que aconteceu com o país. Eu tinha um bom trabalho, estava encarregada de meus pais doentes. Nesse caso, tinha osteoporose, tuberculose, como se chama? Problema com açúcar. Diabetes, hipertensão, osteoporose, todas essas enfermidades. Tem um coquetel de enfermidades meus pais. Eu estava trabalhando, eles estavam no meu seguro médico. Então, eles dependiam diretamente de mim. Meus irmãos, todo mundo tinha suas coisas. Na verdade, não todo mundo estava trabalhando assim. Então, falavam, essa é a tia rica. Falavam meus sobrinhos. Mas eu gostava de ter tudo o que eu queria. Eu trabalhava por isso e gostava de que meus pais tiveram tudo. Essa situação no país mudou essa versão de mim.
eu falo que eu toquei fundo. Quando não consegui levar a meu filho para o médico. Quando você trabalha muito para qualquer empresa, você tem direitos pela empresa para ter a medicação, tudo certo. Meus pais dependiam disso, e também meus filhos. Então, tinha meu filho mais pequeno, mais novinho, sempre bastante doente. Quando eu não consegui levar, que fosse atendido no médico, aí eu falo que eu toquei fundo. Com vômito, diarreia, muita febre. Já o dinheiro, salário mínimo, o salário foi mínimo que mínimo. Uma pessoa que trabalha para o governo, você cobra isso agora? Sim, aí todo mundo estava cobrando até $3. Como é possível? Mas eu ainda continuei porque ainda tínhamos esse benefício da medicação, serviço médico, entendeu? Quando isso mudou, eu já não conseguia pensar ficar aí. Porque eu tinha que fazer muitas coisas adicionais para ajudar a meus pais, que tinham medicação contínua. Você tem que levar a eles para o médico. Meu filho assim, então, já eu decidi que eu não queria morar mais aí. Saí em 2019, quando eu já decidi, e me fui com meu marido, nesse momento, na Colômbia. Nesse momento, eu não consegui levar meu filho mais novinho. Tinha 8 anos. Difícil, porque você não sabe como vai ser isso. Eu falo que as mulheres que conseguem levar seus filhos, assim, fugir desse jeito, se conhecer como vai ser, onde você vai chegar, são mais valientes ainda que eu. Entendeu? Você não sabe onde você vai dormir. Então, você foi e pronto. Nesse momento, meu marido tinha seu irmão lá, casou com uma colombiana. Então, a gente conseguiu dormir em um colchão. Não é um colchão, você sabe, esses que você consegue rolar mais rapidinho. Com uma esteira. Sim, exatamente. Perto da uma janela. Aí duramos 3 meses. Até que a gente saiu para um quarto mais pequenininho. Aí começou a minha vida. Trabalhava completamente uma coisa diferente. Trabalhei como cozinheira. 2 fins de semana fazia arroz chino. Pronto. Ficou bem. Conheci vários também imigrantes venezuelanos, que eles também saíram daí e começaram a trabalhar, fizeram suas próprias empresas. Também isso mesmo. Perfeito. Chegou a pandemia. Todas essas empresas, a maioria, fecharam portas. Você tem que fazer outra coisa, que vamos fazer. Já havia conseguido que trouxeram para mim meu filho mais novo. Meu ex-marido foi para Equador e conseguiu trazer até Cali. Eu estava em Cali, Colômbia. E aí começamos, o que vamos fazer? Começamos a cantar nas ruas. A gente fez isso por quase 8 meses, um pouquinho mais, pelo tempo que permaneceu a pandemia. Mas tínhamos que fazer alguma coisa. Graças a Deus deu muito certo aí. Depois já tudo está muito calmo. O que vamos fazer? Meu marido muito esperto, fazia muita coisa. Arrumava celulares, muito esperto também, para fazer vendas. Aí conseguia arrumar motos. Arrumava e vendia. Certo, tudo bem. Mas eu precisava fazer alguma coisa que eu me sentisse que estava ok. Vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma empresa. Como, Laura, você está doida? Como vamos fazer? Vamos! E começamos a fazer lasanha. Aí começamos com apresentava. Eu gosto muito da propaganda. Temos que fazer alguma. Vamos conseguir estratégias de vendas. Vamos fazer. Conseguia dar para você uma pequenininha para você. Se você gostava, que bom, gostou? Aí íamos pouco a pouco, até que conseguimos vender por quantidades muito grandes. A gente chama por maior.
por quantidades grandes para pessoas que tinham empresas pequenas, vendedores independentes, até para eventos como escolas, matrimônios, tudo isso. Isso deu muito certo. Tanto assim que às vezes tínhamos que contratar pessoas de fora para que nos ajudaram para fazer todas essas vendas. Maravilhoso. Aí já estávamos estabelecidos. Tinha 2 cachorrinhos, tinha moto, estávamos alugando, tínhamos outros projetos. Nossa empresa, comíamos, não dependíamos de mais ninguém. Estávamos trabalhando por nossa conta. Perfeito. Passou um dia uma chamada de meu filho aqui. Ai, mãe, tudo bem? Só queria te avisar que eu estou no médico, mas tudo está certo. Aí vai dar uma medicação porque eu tenho uma infecção. Vai passar antibiótico e depois você vou embora. Tá certo, eu já tinha tempo, mais ou menos 2 semanas sem saber dele. Pode me dar o número de telefone de alguma outra pessoa para eu saber qualquer coisa de você? Não, mãe, eu não tenho aqui. Tá seguro? Ele fez uma videochamada, mas esse dia chegou uma senhora aí. Quem é essa senhora? Ah, essa senhora onde eu estou morando. Pode dar o número dela? Fale para ela. Só para qualquer coisa. Não, não tem problema. Vamos, filho. Até que convenci a ele e deu o número de telefone. Passou uma semana depois. Eu chamo, porque eu vou estar no hospital. Eu quero saber como está acontecendo tudo. Não conseguia me ligar, mas não contestava. Eu pensei, será que não tem dinheiro no telefone? Pode ser. Consegui o jeito como consegui para dar dinheiro para esse celular. Nada. Falei com a senhora, eu sou a mãe do Thomas, tá. Ah, meu filho foi esses uns dias, seu filho tá melhor. Eu levei para ele um chinelo, tá? Ai, que bom, mandou foto, que bom. Mas você consegue ir? Ela foi como 2 dias depois, quando conseguiu ir, porque uma senhora também bastante maior, adulto maior, idosa. E ela me falou, Laura, seu filho está de novo na UTI. Mas meu filho jamais falou para mim que ele Que é avistado. Exatamente, nunca me falou isso. Consegui, a senhora falou com a assistente social do hospital falou para mim, conseguiu comunicar-se comigo e me falou que meu filho ia morrer. Ele tinha tuberculose e pneumonia. Seus pulmões estavam comprometidos. Não me davam esperanças. Não sabemos o que vai acontecer, dona Laura. Mas seu filho não tem documentação certa. Nesse momento eu falo que ele não se preocupou por nada disso. Eu acho que meninos, quando andam assim aventurados, não pensam muita coisa, né? E eu já estava na Colômbia. Eu tenho minha família. Tenho certa estabilidade. Tenho que tomar uma decisão. Meu filho está sozinho lá. Passaram, acho que quase umas semanas até que eu decidi. E consegui arrumar um pouco mais de dinheiro. Eu tenho que ir. Laura, você não conhece, você não sabe, não sei nada. Mas eu vou. Você verá se você vai me esperar. Eu não sei o que vai acontecer. Eu ia trazer comigo meu outro filho, mas é difícil, né? Aí eu saí de Cali, fiz essa paradinha em Bogotá e depois já estava em Tabatinga. Aí eu guardei e me deu uma impressão, aí começando falando de outra coisa, foi do clima aqui. Quando eu desci do avião, eu não conseguia respirar. Nossa, o que está passando? Era pela umidade. Foi um câmbio de clima aí, certo? Mas tudo bem. A documentação deu certo. Aí, os funcionários maravilhosos. Eu tive muita receptividade. Ainda que minha documentação estava vencida, não, tinha só cheiro, zero. E tinha também essa partida de nascimento. Esse documento de certificação de nascimento. Certificação de nascimento também era zero também. Então, para mim isso foi um grande favor para mim. E tudo deu muito certo.
Eu consegui esperar uns dias, aí saí em barco, permaneci por quase 5 dias no barco, até chegar a Manaus. E aí me ajudaram. Aí, casualmente, estava minha irmã. Ela falou para mim, Laura, o dinheiro para passagem de avião é muito caro e não tem outro jeito de ir. Você tem certeza? Sim. Ou passagem são 3.000. Depende da temporada. Até 4.000. Pode ser mais barato 3.000 e pouquinho. Não sei. Mas você tem que esperar a que tenha uma oferta relâmpago. Não sei, eu tinha pressa. Eu queria ir chegar rápido. Quando eu via no barco, já chegando a Manaus, chamaram para mim, seu filho despertou. E aí fiquei um pouquinho mais tranquila. Eu fiquei um pouquinho mais tranquila, mas... Peraí, já vamos conseguir... Eu já não tinha passagem. Já não tinha dinheiro. Muito para mim. Aí me ajudaram. Aí eu guardei quase 18 dias. Para mim isso foi uma eternidade. Cheguei ao aeroporto, nesse trajeto, no barco, Deus colocou ante mim vários anjos. Eu falo assim, consegui uma senhora, ela é japonesa, fala espanhol, uma senhora muito legal, e ela falou, vou conseguir para você uma pessoa que vai te receber no aeroporto. Ela fala seu idioma, só até para que ajudar para chegar até o hospital, porque eu sei que você não conhece, foi muito legal, maravilhosa. E assim foi. Esse senhor me esperou, venezuelano, me esperou e me levou até o hospital. Primeira vez que veio esse tema do metrô, porque na verdade, ainda que em Caracas, que é a capital da Venezuela, eu acho que eu me montei só no trem, uma vez. Então, para mim foi uma grande experiência aí. A partir de que esse aeroporto é muito grande. Muito grande. No caminho, o senhor não conseguiu levar-me até o final. Aí combinou com outro senhor. Então, foi trocando de pessoa. Aí outro senhor me ajudou. E até que... que estou no hospital, você tem... e tudo pronto. Quando chego ao hospital, eu não conseguia ficar aí porque a senhora falou da administração aí, a senhora da escritório, que não posso ficar aí por questões do hospital. Onde vou dormir? Não conheço ninguém aqui, senhor. Aí falou com a senhora da assistente social. Seu nome é Cláudia, eu nunca vou esquecer seu nome. E a senhora me ajudou. Falou, fiz o necessário para que eu ficasse no hospital. Aí fiquei por 3 meses. Eu dormi na cadeira com meu filho. E, nossa, nesse hospital me ajudaram demais. Consegui outras 2 pessoas. Uma delas, brasileira, maravilhosa. Seu marido morreu, tinha Covid. E a outra é uma japonesa também. Ela maravilhosa. Até hoje, essa senhora todos os dias me dá bom dia. Desde que me conheceu. Todos os dias. Eu digo todos os dias. Mayumi. Maravilhosa. E Eliane, a senhora brasileira. Aí, tudo legal. Tenho que sair. O que vou fazer? Onde vou chegar? Já passou todo o tempo. A assistência social estava mobilizando-se com essa articulação com a subprefeitura. Perfeito. O que vou fazer? Você não tem dinheiro, você não tem nada. Conseguiram que eu chegasse a um abrigo, ser pertinho desse abrigo de São Mateus, porque meu filho estava no hospital São Mateus. Senhora, a primeira impressão foi... Nunca havia estado num abrigo assim. Nenhum abrigo, na verdade. Aí falaram para mim que... Na verdade, eu conseguia que esse abrigo não era prudente para meu filho, porque tinha uma traqueostomia aberta. Porque ele ficou com isso, não conseguia falar, tinha uma estenose. E falaram para mim, ao médico, que na verdade a situação era bastante delicada, porque tinha... Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. No seu caso, você veio diferente das meninas. Muito porque diferente. Você veio por causa do filho que já estava aqui. Exatamente. Né? Sim. E aí depois ele ficou bem, seu filho? Não, com o tempo, passou quase 1 ano até que conseguimos que fizeram essa operação, sim. Claro que sim.
Sim. Aí, quando Aí passou você resolveu ficar aqui. Sim, quando a gente conseguiu ficar aqui, porque tudo deu certo, verdade? Aí a Caritas se encargou depois de mim e meu filho. Aí eles encaminharam para na Bibliaspa. Quando eles me encaminham na Bibliaspa, porque eu tinha que falar português, porque eu não falava nada. Quando eles me encaminharam com eles, foi a melhor coisa que passou na minha vida. Sabe por quê? Porque ainda que estava sozinha, aqui mesmo, com o abrigo, Caritas, eles conseguiram me ajudar para receber a minha família. Mas sabe o quê? Não são meu marido e meu filho. Também era minha cachorrinha. Então, aí na Bibliaspa me ajudou. Eu lembro que a China nos ajudou. Falou com uma senhora, amiga sua, Cris, para ficar com minha cachorrinha, que ele também sofreu essa... Não pode ficar no abrigo. Não pode ficar no abrigo na cachorrinha, animal de estimação, né? Alguém ficou com a cachorra. Nossa, isso foi todo um sucesso. Aí eles me ajudaram completamente, minha vida mudou bastante. Meu filho fizeram operação no hospital Para fechar a traqueostomia. para São Paulo, no hospital São Paulo. Conseguiram tirar e conseguiu falar, porque o médico falou a mim que não tinha muita esperança de falar, porque a estenose que ele tinha aí era muito grande e conseguia tocar suas cordas vocais. Então, como sempre he falado, o caso de cada uma de nós é diferente. No começo, eu saí do meu país por conta da situação do país, mas depois por questão de saúde. Agora, minha vida mudou totalmente, porque a gente tive novamente que recomeçar. Ainda que vendi coisas da Venezuela para sair daí, depois tínhamos que... nesse momento, vendimos tudo também lá, para novamente recomeçar e começar de novo aqui em outro país. Eu já me havia separado, como qualquer mulher, e no meu caso, já me havia divorciado. Então, uma vez, então, já se volta, às vezes, na normalidade. Por isso, quando a gente fala na peça que você pode recomeçar às vezes que você quiser, é uma verdade, mas você só tem que ter vontade disso. Mas, na verdade, para mim, Deus foi muito generoso. Muito. Porque onde eu chegava, conhecia pessoas que conseguiram me articular para eu continuar o que tinha que fazer. Quando cheguei na Bibliaspa, você pensará, você tem uma bolsa, você tem que permanecer aqui, porque era esse meu caso. Como todas as mulheres que recebem essa bolsa. Então, eles conseguem manejar cada caso de jeito diferente. No meu caso, eu lembro que permanecia tanto tempo no hospital, tinha que ir para cá, levar a meu filho, falar com tantas pessoas. Como eu faço? Aí, Bibliaspa me ajudou. E por isso que eles tratam, cada caso é diferente. E eu me senti em casa. Porque com quem mais vou falar? O que vou fazer? Não tinha com quem mais. Não tinha chegado o resto da família ainda, estava só ela. Não sei o que eu vou fazer, porque como eu vou tentar... Cada uma. Vou pegar essa palavra aqui sua que você falou de recomeçar. Aí vamos explicar para quem está ouvindo. Sim. O que é esse, como é que é a peça de teatro que vocês fazem? Posso Que fazer chama? um intervalo aqui, 1 minuto? Lógico. É porque eu preciso ir ao banheiro e 2 que eu preciso... Não, a gente vai parar já. Vai parar? Vai. Então tá. Só falar, explicar a peça pra gente dar um corte. Aí Porque a eu gente... preciso só providenciar, buscar a Vitória sim, na escola. sim. Peraí. Eu tô vendo a hora aqui. É minha filha. Não, tranquilo. E a Desculpa, gente, gente. a peça que elas apresentam na Bíblia chama Daqui pra Frente. E ela fala exatamente sobre recomeçar. E elas, várias, né? Quantas são ao todo? Na peça? 7 pessoas, 3 estão, né? Sim. Que eu já assisti 2 vezes, é uma peça maravilhosa que vale muito a pena. E são 7 mulheres imigrantes ou refugiadas, não sei se as 7 estão nos 2 casos, né? E trazem uma forma, um olhar e do que deixaram e o que estão... qual o desafio que estão enfrentando aqui no Brasil, de uma forma muito sensível,
E muito linda. A peça foi muito bem feita, Estela. Parabéns, hein, pessoal lá. As meninas Boa, são né? top. E tá São bem- boas Tá atrizes. divertido. Além do que. Tá gostoso. Agora a gente está apresentando nas escolas, né? Acabou a temporada e a gente vai apresentar agora próxima escola no Colégio Santa Marcelina em Botucatu. E aí tem alguns convites que a gente está fechando ainda de algumas faculdades. Vocês aceitam convites, então? Sim, Para levar sim. peça? E o próximo, em outubro, nós vamos para o Rio de Janeiro. Elas vão que conhecer bárbaro. o Rio e vão apresentar a peça lá. Bárbaro. Porque o recado em termos humanos, culturais, de realidade de mundo e pessoal que a peça traz é espetacular. E de resiliência da mulherada por aí, Nossa, né? Incrível. É impressionante. Gente, muito obrigada por estarem aqui nessa conversa. A gente vai continuar mais um pouquinho, mas agora, por esse pedaço, a gente vai encerrar, tá bom? A gente que agradece. A gente agradece. É um privilégio poder escutar a história de vocês tão dura, tão difícil, mas pra nós é inspirador, assim. Realmente inspirador.